qual que é a diferença entre ação social e evangelismo? Qual que é a diferença entre ação social e evangelismo? Não retórica. Evangelismo é levar a palavra. A ação social, você ajudar de alguma forma materialmente, ou, né, suprindo a necessidade de cada pessoa. Tem alguma conexão entre os dois? Eu acho que você pode tanto ajudar materialmente como ajudar espiritualmente. Eu acho que você tem condição de levar as duas coisas ao mesmo tempo para a pessoa. Ok. Mais alguém sobre isso? Samira já fechou a questão. Participação já. Beleza, irmãos, foi boa a aula, né? Podemos ir para casa. Hoje a gente vai tocar um pouquinho nesse tema, né? Como é que a gente pode ser uma igreja missionária onde nós estamos? Esse é o tema do nosso mês. A gente falou um pouquinho sobre pôr as pessoas em contato com Deus, na primeira aula. Aí falamos do culto, sobre como o culto pode ser evangelístico, sobre como nós esperamos a presença de crentes e de não crentes no culto. Na segunda aula, a gente falou sobre pôr as pessoas em contato umas com as outras. Então, falamos do papel da comunidade no evangelismo, de vocês como evangelistas, missionários, onde vocês estão, a comunidade como evangelista para quem aparece aqui dentre nós, né? Mas também quando a comunidade sai e está cada um no seu lugar evangelizando. E hoje a gente vai tratar do tema pondo as pessoas em contato com a cidade. E por isso a gente vai falar bastante sobre os ministérios de misericórdia e ministério de justiça, ministério de ação social, como é mais conhecido, né? Mas talvez termos mais interessantes sejam o ministério de misericórdia e ministério de justiça. Depois a gente vai pensar nas redes sociais no próximo domingo, tá? Pondo as pessoas em contato com as redes sociais, com a internet, o que tem a ver com o evangelismo, o que tem a ver com vocês. E depois a gente vai pensar sobre pondo as pessoas em contato com a cultura. Tá? Então, essas são as próximas aulas, já para vocês irem se preparando. Então, de alguma forma, para a gente ser relevante onde nós estamos, relevante no bom sentido, né? Relevante e fiel, pregando o evangelho, a gente precisa ter um certo equilíbrio em todas essas frentes ministeriais. A gente precisa fazer um culto fiel centrado no evangelho. A gente precisa ter uma comunidade fiel, na qual, quando as pessoas chegam e elas ouvem o evangelho, elas também são incluídas numa comunidade que vai continuar pregando o evangelho para elas continuem dando passos e aquelas pequenas decisões, não sei se vocês se lembram, que falamos na última aula, ela vai tomando pequenas decisões, pequenos passos, mediante várias manifestações do evangelho que ela vai ouvir na comunidade. Ela não vai ouvir só na pregação, né? Então, ela vai entrar em contato com vocês, né, com quem está aqui, vai conversar e vai ouvir o evangelho várias vezes, de diversas formas, e ela vai se comprometendo cada vez mais. Então, a gente, de certa forma, estava falando do movimento mais de atração, né? A gente fala bastante, nesse contexto da teologia de missões, que no Antigo Testamento a missão de Israel era mais centrípeta, né? No sentido de atrair as pessoas para si. E no Novo Testamento é mais centrífuga, né? Que é mais de sair do centro para evangelizar as pessoas fora. Então, de certa forma, a gente tem essa missão ainda, continua essa missão de atrair as pessoas para cá, para esse meio, para ouvir o evangelho. Mas, em outros sentidos, a gente começou a falar sobre a ideia de sairmos de onde nós estamos para alcançar as pessoas fora de onde nós já estamos, né? Então, essa relação de atração e de a gente sair lá para ir buscar. E quando a gente fala de culto, quando a gente fala de comunidade, querendo ou não, a gente está falando de um aspecto mais de pessoas sendo atraídas, sendo convidadas e sendo trazidas para cá, onde elas vão ouvir o evangelho. Hoje, quando a gente está falando de pondo as pessoas em contato com a cidade, já é um aspecto mais saindo de onde nós estamos e indo alcançar as pessoas lá fora, né? E quando a gente fala de pôr as pessoas em contato com a cidade, a gente começa a falar também de ação social, que foi a pergunta que eu fiz no começo, né?
ação social, os ministérios de misericórdia e de justiça, né? O Keller gosta de fazer é de dar esses nomes, ao invés de ação social ou justiça social. Por que ministério de misericórdia? Porque às vezes a gente sai daqui para dar coisas que as pessoas não merecem, né? Coisas graciosas mesmo, coisas que elas não merecem. Por que a gente faz isso? Porque nós recebemos coisas que não merecíamos da parte de Deus, né? Então esse é o ministério da misericórdia, da graça, e às vezes o ministério da justiça, porque em determinados casos, como crises, ou teve pandemia aí recentemente, teve existem momentos de crise na sociedade, na cidade, em que nós precisamos estar presente, ajudando as pessoas, e elas às vezes estão sofrendo por coisas que não são culpa delas, né? Tem algum equilíbrio entre lidar com as pessoas ao nosso redor, ajudando em relação à pobreza, ajudando em relação a doenças e tudo mais, em que as pessoas estão sofrendo e não é culpa delas. E aí, a gente, como uma comunidade missionária, a gente sai para proclamar o Evangelho, entrar em contato com essas pessoas, só que quando a gente encontra as pessoas em necessidade, a gente não só dá uma batidinha nas costas e vai embora, né? A gente entra em contato com elas, prega o Evangelho, e como a Samira falou, a gente pode fazer as duas coisas, né? Mas é importante a gente distinguir o que é evangelismo, o que é ação social no começo. Porque tem muita gente que confunde as duas coisas. Tem muita gente que gosta de dizer que ação social é evangelismo. E aí confundir as coisas pode ser um tanto perigoso. E aí eu queria usar esse tempo inicial para já os irmãos entenderem por que tantos líderes mais conservadores, mais ortodoxos, têm um certo receio com esse assunto. Já percebeu isso? Quando a gente fala de ação social, às vezes já não dá a pessoa que está ali à frente, pregando ou dando aula, já dá uma segurada no assunto. Mas por que isso, né? Porque a gente está saindo de um momento da história em que a fé cristã acabou sendo diminuída pela teologia liberal para apenas os aspectos de serviço. Então, o que aconteceu? No século passado, nos últimos 2 séculos, na verdade, com o avanço da ciência, o avanço de aspectos mais racionais, né, da sociedade, as pessoas tiveram que se perguntar qual que é a relevância do cristianismo para nós hoje. E a resposta de muitos teólogos na época foi a seguinte, né? O cristianismo tem a sua relevância apenas nos aspectos morais e práticos, apenas nos aspectos de serviço. Então, o que eles pudessem abrir mão do que estava nas Escrituras para ter um relacionamento mais relevante com as pessoas ao redor, eles abriram mão, né? Então, hoje em dia, às vezes as pessoas olham para a igreja e elas veem na igreja uma comunidade ultrapassada, uma comunidade que fica falando de coisas que, sabe, quem é que vai acreditar hoje em dia em coisas sobrenaturais? E a igreja, como essa comunidade que está se sentindo ultrapassada no seu ambiente, o que a igreja tentou fazer nesses últimos séculos? A gente é relevante nos aspectos do serviço, da prática. Então, se a gente focar no serviço, se a gente focar na ação social, se a gente focar na luta contra a pobreza, na luta contra diversas opressões sociais, a gente vai finalmente encontrar um local de respeito e relevância onde nós estamos. E aí, o que as pessoas fizeram? O que os crentes do século passado fizeram? Abriram mão das verdades do Evangelho em nome de ser relevantes onde eles estavam. Então, qual que foi o resultado disso, né? Os irmãos sabem que o cristianismo na Europa cresceu ou diminuiu? Diminuiu. Então, o pessoal falou assim, vamos ser relevantes, vamos abrir mão dessas coisas como Jesus ressuscitou, falar que Jesus ressuscitou em carne. Não vamos falar isso, vamos falar que Jesus ressuscitou no nosso coração, né? Vamos falar dos aspectos morais do cristianismo, é muito bonito falar, amar o próximo como a si mesmo. Vamos focar nessas coisas. Vamos abrir mão das coisas que incomodam, do escândalo do Evangelho, da necessidade de arrependimento e de crer
em verdades sobrenaturais que Jesus... Olha que coisa doida, você falar que um homem é Deus, né? Que coisa... Né? Às vezes, no século passado, o que o pessoal estava pensando, né? Gente, isso é coisa ultrapassada, a gente precisa abandonar essas coisas. E aí, o resultado, ao invés de ser que o cristianismo cresceu, foi que ele diminuiu. Porque eles falaram, não, vamos ficar com o serviço, vamos ficar com a ação social, vamos ficar com todos esses aspectos de justiça para que as pessoas queiram nos ouvir. Só que agora eles não tinham mais nada para falar. Eles só tinham para falar assim, nós temos que servir, nós temos que ser bons uns com os outros e tudo mais. Meus irmãos, moralismo, o mundo já tem de montão aí. As filosofias do mundo já oferecem propostas morais. Você acha que ateus não podem ser pessoas morais? Podem, e são muitas vezes. Então, o que tem de diferente na gente não é apenas nossa moralidade ou regras morais. O que tem de diferente na gente é o Evangelho. E aí, quando a gente abre mão do Evangelho para destacar e dar uma prioridade ao serviço, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. É isso que aconteceu lá na Europa. É isso que, infelizmente, tem acontecido nos Estados Unidos. Então, por que quando a gente começa a falar de ação social no contexto de missões, evangelismo, muita gente já dá um passo atrás? Não, calma aí. Né? Por quê? Por causa disso. Porque, às vezes, a gente já ouve no discurso uma tentativa de deixar a libertação social como algo maior e mais importante do que a libertação do Evangelho na nossa alma. Então, é bom deixar claro desde o início que existe uma relação de prioridade aqui. Existe uma relação de mais importância aqui. Porque é mais importante, quando alguém entra na igreja, ouvir creia em Cristo, do que ouvir faça o bem para quem está ao seu lado. Porque quando a gente prega o Evangelho, o impacto que isso pode ter na vida da pessoa é muito mais radical e importante, no sentido de salvação eterna, do que simplesmente falar para ela, compartilha seus bens. Né? Compartilha seus bens, ela ouve na faculdade, ela ouve em um monte de lugar. Aqui a gente tem que falar para ela que ela precisa entregar a vida para Cristo. Senão vai todo mundo de barriga cheia para o inferno, né? Porque não adianta nada a gente compartilhar nossos bens, mas não compartilhar como os bens o Evangelho. Então, é bom a gente já colocar isso desde o começo, porque quando eu vou falar aqui do nosso serviço na cidade, e eu não quero, de forma alguma, colocar a pregação, equalizar a pregação do Evangelho com o serviço, porque não é exatamente a mesma coisa, tem conexão, mas não é exatamente a mesma coisa. E eu também não quero deixar como se fosse mais importante a gente servir, seja nos hospitais, seja em bairros mais pobres, do que pregar o Evangelho. Tá bom? Então, queria deixar isso claro no começo. Mas nós temos, sim, uma obrigação, como cristãos, de servir quem está ao nosso redor. Você concorda com isso, né? Amar o próximo como a nós mesmos implica também em servi-lo. Inclusive, na parábola em que Jesus está explicando o que é amar o próximo, né? Quem que é o próximo? Né? Pergunta para Jesus. Aí ele conta a parábola. Qual parábola? Né? Ele pergunta para Jesus, quem que é meu próximo? Você lembra qual que é a parábola que ele conta? Do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, Jesus dá uma invertida na pergunta, né? Porque ele pergunta quem que foi o próximo daquele que estava sofrendo, né? Quem que se fez próximo daquele que estava sofrendo? E com isso, Jesus, ele explica que o nosso próximo não tem uma limitação de falar assim, pessoas de classes sociais diferentes não são nossos próximos. Uma pessoa de outro país, né? Eu estava vendo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial ontem lá com a Thaís, e, caramba, como é que vai pensar que o alemão nazista invadindo, né, a França, a Grã-Bretanha lá, como é que vai pensar que ele é o meu próximo, né? Ele é meu inimigo. Mas Jesus está falando, você é próximo de quem você se faz próximo, e, portanto, todos podem ser e devem ser o seu próximo. Então, quando o bom samaritano vai lá e se faz próximo do homem que está sofrendo, ele está amando aquele homem como? Ele serve aquele homem. O que adiantaria
Aí vem essa pergunta, por isso que eu deixei clara a prioridade no começo, né? O que adiantaria chegar num homem espancado na rua e falar, Jesus te ama, se arrepende dos seus pecados e ir embora? Que coisa doida, né? Trata esse homem, cuida dele, você não ama ele? Se você ama esse homem, é importante que você sirva a ele. Então é importante servir nesse processo de amar, né? Nós precisamos servir uns aos outros e servir também a cidade, quem está ao nosso redor. Então, quando a gente começa a falar de nos pôr, quando eu falo pondo as pessoas em contato com a cidade, estou falando pondo vocês, né, e eu em contato com a cidade. Aí começa a ficar ainda mais desafiador do que tem sido, né? Porque não é tão natural assim. Não é com tanta naturalidade que a gente sai da bolha, né? A gente precisa ser intencional nesse processo de sair das quatro paredes para alcançar as pessoas que precisam do evangelho lá fora. Então, tudo bem. Como é que um cristão deve alcançar a cidade? Primeira coisa é uma prioridade da pregação da palavra, a pregação do evangelho. Foi o que eu falei agora no começo. Mas palavras e ações sempre caminham juntos. Se a gente só prega, mas não tem um testemunho de vida atraente, o que vai acontecer, né? É como na parábola da candeia, a candeia está escondida debaixo da cama, né? Às vezes a gente esconde a candeia debaixo de tantas más obras, de tanta coisa que a gente faz que não tem relação com o evangelho. A gente acaba escondendo a pregação do evangelho, a luz daquilo que a gente tem a dizer, debaixo de um monte de coisa ruim que a gente faz. E coisa ruim que a gente faz não é só quando eu faço algo ruim, mas é quando também eu deixo de fazer algo bom que eu poderia fazer, né? Ok. Então, quando eu sirvo, quando eu estou agindo, eu estou dando uma... Aí o Tim Keller usa lá no livro, nesse capítulo, ele fala assim, uma estrutura de plausibilidade para o que eu estou dizendo. Quando a igreja do Cruzeiro começa a servir a comunidade, as pessoas vão ouvir o que nós temos a dizer de uma forma diferente. É claro que, quando eu estou falando que o serviço e a pregação do evangelho andam juntos, eu também não quero advogar aqui um serviço de alguma forma manipulador. Não é isso. Nós servimos porque nós amamos, porque nós queremos glorificar a Deus com o serviço. Mas, ao mesmo tempo, quando nós servimos, nós damos mais plausibilidade para o que a gente está falando. Porque a gente prega que o evangelho transforma. Então, vamos viver isso, né? Vamos viver essa transformação. Vamos servir uns aos outros. Então, palavras e ações sempre caminham juntos. Vamos lá para Lucas 14? Vou começar a abrir a Bíblia, né? Lucas 14, a partir do versículo 7, Jesus está contando a parábola sobre os primeiros lugares da mesa, né? Ele reparou, lá no versículo 7, diz assim, Lucas 14, ele reparou que os convidados estavam escolhendo os primeiros lugares. E aí ele lhes propôs uma parábola. E eu vou pular ali para o final, ali no versículo 12. Ele disse também ao que havia convidado, né? Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque a primeira coisa é que o cristão tem que amar o próximo, certo? E eu falei que na parábola do bom samaritano Jesus deixa isso claro, mas aqui também Jesus está deixando claro que eu não posso limitar meu próximo a só quem está confortável aqui, quem é confortável para mim convidar para o meu jantar, né? Eu vou dar um jantar, você pensaria em sair pela rua convidando, né, os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos? Você vai receber uns casais na sua casa, né? Você pensaria nisso? Não, deixa eu descer ali do prédio e chamar quem está ali ao redor, no meio da rua, assim. Mas o ponto de Cristo
não fica só no seu conforto e não tenha uma relação com as pessoas como se a relação com as pessoas seja uma relação mercadológica, de consumo. Você só se relaciona com quem vai te entregar o teu investimento de volta. Você só se relaciona com quem o papo vai ser bom o suficiente para você se sentir bem naquele momento, para você ter uma diversão, para você ter pessoas que você vai ter essa relação de você entrega um pouco, mas ela entrega de volta. Mas Jesus está falando, se relaciona também com quem não vai conseguir te entregar nada de volta. É claro que isso entra no contexto social e entra no contexto também dos relacionamentos da igreja, né? Porque, às vezes, a gente só quer se relacionar aqui na igreja com quem a gente tem afinidade, com quem vai conseguir entregar de volta para a gente uma afinidade tal que vai ser prazeroso estar junto, que eu vou conversar e ela vai me entregar reflexões preciosas de volta, sabe? Que eu gosto de ouvir o que ela fala. Mas o ponto aqui é, não se relacione pensando com o que a pessoa pode te entregar de volta. Não faça isso. Se relacione pensando naquilo em que Deus está vendo esse relacionamento e que Ele vai te recompensar. Né? Que você vai glorificar a Deus com esse relacionamento. Então, saia do seu conforto e não fique só perto do meio que você vai ter um retorno social, vai ter um retorno de status. A gente não pode se relacionar só com autoridade, né? Às vezes tem gente que parece que só conversa com quem vai dar um retorno de status, né? Ser amigo dessa pessoa que é um contato importante para mim. Não, mas se relaciona também com quem não tem nada a oferecer de volta. Gastar tempo, gastar esforço com quem não tem o que te entregar de volta. Ok. Levítico 19. Se alguém tiver algo a comentar ou a perguntar, é só levantar a mão, tá bom? Não precisa ser só no final, não. Lucas 19, 34. 33 e 34, né? Levítico, né? Levítico 19, 33 e 34. Vamos lá. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ame ao estrangeiro. Né? Trate o estrangeiro como se fosse da terra. E o estrangeiro, nesse contexto, é alguém necessitado, alguém que chega numa cidade que não conhece ninguém, né? E em Brasília tem muito disso. Pessoas que vêm aqui para nós, mas a família ficou de onde veio, né? Às vezes a pessoa chega sozinha aqui. E ele está falando o quê? Trate essa pessoa com amor. Por quê? E isso é importante. Qual que é o motivo pelo qual você tem que amá-la como a vós mesmos? Olha o mandamento aparecendo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Por que você tem que amá-la como a você mesmo? O que está dizendo aí no texto? Então, qual que é o motivo? Por que eu tenho que amar o estrangeiro que está aqui? Porque a gente foi o estrangeiro que foi amado numa terra estranha, né? O fundamento do amor e do serviço ao próximo, meus irmãos, é o Evangelho. É o Evangelho. Porque quando Jesus nos encontrou, e aí quando a gente está falando lá de Antigo Testamento, ele encontra o povo de Israel, que ainda, na verdade, é uma família numerosa, né? Que ainda não foi tornada numa nação. E essa família numerosa vive como estrangeira naquela terra no Egito, está sendo oprimida. Deus está falando, lembra de quem você era, de como você estava lá e de como eu te libertei. E eu te trouxe para essa terra aqui. Você foi estrangeiro e você foi amado por mim e você foi trazido para perto de mim quando você era estrangeiro. Em outros textos, Deus chega para Israel e fala, eu te amei, não foi porque você era grande, não foi porque você era uma grande nação, porque você era alguma coisa, eu te amei porque eu quis te amar, que eu decidi assim, eu te elegi, eu te escolhi. Então, quando a gente se aproxima de quem tem essa relação
de necessidade, de vulnerabilidade, eu tenho que me lembrar, nesse primeiro momento, que eu estava nessa posição para com Deus. E eu fui acolhido por Deus, eu fui amado por Deus, e, portanto, eu preciso amar as pessoas que estão nessa condição para comigo. Porque Deus fez isso por mim. É mais ou menos como funciona o perdão, né? Por que a gente tem que perdoar? Porque o Senhor nos perdoou. E por que a gente tem que amar e servir? Porque o Senhor nos amou, nos serviu. Amar o próximo como a nós mesmos é uma missão difícil, né? Não é fácil, não é fácil. Então, o cristão é chamado a amar o próximo. O cristão também é chamado para servir. Se você olhar lá em Atos 6, capítulo 6, vamos lá para Atos 6 agora. Você tem aquele momento que é a instituição dos diáconos. O que significa o diácono? Né? Que é uma transliteração da palavra. Né? Em grego também é assim que fala, né? Diácono, diaconel. O que significa ser diaconar, né? No caso seria... Alguém sabe? Diáconos? Cadê? Está todo mundo de plantão hoje? O que significa ser um diácono? Servir. Servir. Né? E o significado, inclusive, do diácono estava muito relacionado com quem serve a mesa. Né? E aí tem esse momento em que teve um problema lá em Atos 6. Olha só, vou ler no versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram judeus que estavam dispersos, né, no mundo grego. E os hebreus seriam esses judeus que estavam lá em Jerusalém, né, que não estavam vivendo na dispersão. Mas por quê? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento mesmo. Então, versículo 2, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha só. Por que não era razoável para o presbítero? Questão de foco, tempo, prioridade, basicamente. Ninguém consegue fazer tudo, né? Ninguém consegue fazer tudo. Nós somos criaturas limitadas. Então, aqui, o presbítero, né, os presbíteros, melhor dizendo, os apóstolos, né, entendem que era melhor escolher, irmãos, versículo 3, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles não estão falando que eles estão liberados de servir, tá? Esse não é o ponto. Todo cristão tem que servir. Mas, no ministério da igreja, a gente divide os esforços, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Já pensou se uma pessoa ficasse encarregada de todos os cargos e ministérios e dons? Não é assim que Deus planejou, né? A gente divide os esforços. E aí o foco dos diáconos seria servir às mesas. Enquanto a nós nos consagraremos em oração ao ministério da palavra. E o parecer agradou toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ok, agora vai lá para Lucas 22, versículo 27. Eu vou começar a olhar a partir do 24. Lucas 22. E aí vamos ver a partir do versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão, os discípulos, né, sobre qual deles parecia ser o maior. Aí Jesus fica sabendo desse negócio, e aí ele disse, olha só, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus está falando assim, eu sou diácono. Eu sou diácono entre vocês. Eu vou servir vocês. Eu vou ser porque ali no contexto quem servia à mesa era menor.
era o mordomo ali, era né, quem vai à mesa e serve. Jesus está falando, eu sou quem serve. Porque para Jesus, servir não é trabalho menor, é trabalho de honra, é trabalho digno. E ele se diminui e não tem problema nenhum em fazer isso. Jesus, então, é esse diácono que está disposto a servirmos, nos servir, e continua nos servindo hoje, mesmo sendo rei. Ele reina sobre nós. Mas quando você vem no culto, é engraçado, né? A gente muitas vezes dá essa ênfase no culto de quê? Você vem no culto para entregar algo a Deus, né? Adoração, você vem no culto para louvá-lo. Mas já percebeu que quando você vem no culto, na verdade, quem às vezes é mais servido é você? Porque você sai daqui com a barriguinha cheia, alimentado, você foi perdoado, tem um momento que você pede perdão e Deus te perdoa. Então, a relação de Deus para conosco, sim, nós servimos a Ele, mas Ele nos serve continuamente. E Ele não acha que Ele é pouca coisa porque Ele faz isso. Servir é uma coisa de grande honra, uma coisa importante, uma coisa maravilhosa, é um privilégio. Né? É um privilégio servir, quanto mais servir a Cristo, quando nós servimos o nosso próximo, servimos uns aos outros. Só para contribuir aí, às vezes as morfologias ajudam a gente, né? Como, por exemplo, periodontia. Peri é uma preposição que significa ao redor de. Então, periodontia é o dentista que trabalha ao redor do dente. Então, diácono vem de duas palavras que significa dia, uma preposição através de, e conel, que significa poeira. Então, diaconel é aquele que levanta a poeira, ou aquele que serve através da poeira. Você pode entender a poeira como alguma coisa de chão batido, ou você pode entender a poeira como alguém que está servindo rapidamente. É por isso que ele levanta, não é assim? Quando passa um cavalo levantando poeira, né? E aí levanta a poeira porque ele está indo rápido. Então, se a gente for entender dessa forma, um diácono é aquele que, através da poeira, demonstra a intenção do coração em servir rapidamente ao propósito que ele quer fazer. Então, talvez, se nós fôssemos diáconos, a gente deveria servir rapidamente. Talvez ajude aí. Exato. E os diáconos, sim, existe o ofício da diaconia, mas nesse sentido da palavra, que a palavra significa um servo, né? Significa. Então, todos nós somos diáconos. A gente não pode abrir mão disso. Todos nós somos diáconos. Cristo foi um diácono. Mas existem os oficiais da igreja que são eleitos para ser especialmente diáconos, né? Ok. Então, significa que todos nós temos que estar dispostos e desejosos de participar desse serviço, certo? De servir às mesas, de entrar no meio da poeira, levantar a poeira, né? E servir uns aos outros, e sim, servir a igreja e servir quem está fora da igreja também. Vamos lá para o 1 João 3. 1 João 3, versículo 17. Aí esse aqui é um famoso versículo também. Eu vou ler a partir do 16, tá? 1 João 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, né, olha só como o Evangelho, a gente recebe o Evangelho, portanto, ele nos motiva a fazer o quê? Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha só como é a relação. O Evangelho, ele é a fonte de motivação e de poder para que nós entreguemos nossas vidas uns aos outros. O fato de que Deus entregou a vida dele por nós. Ok. Aí, a aplicação disso, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aí você fala que você ama como Cristo te amou. Eu daria a minha vida pelo meu irmão, mas você não está disposto a compartilhar os seus recursos? E aqui é um bom lugar para eu falar um pouquinho de dízimos e ofertas, né? Que triste é que os crentes não estejam dispostos a abrir mão que seja de 10% dos seus salários. Lembrando que foi Deus quem te entregou tudo que você ganha.
E aí você diz que você ama Cristo, que você recebeu o Evangelho, mas você não consegue entregar, não é nem metade não, assim, não é tudo também que nem a viúva entregou, as 2 moedinhas, tudo que ela tinha. Não estou falando tudo, estou falando 10%. E aí os irmãos têm essa dificuldade de entregar um pouquinho de volta. Aí você fala para a igreja, para a gente ficar curtindo, né? Você acha que a gente faz isso com os dízimos, né? Que a gente fica só curtindo a vida boa aí, que o conselho pede pizza com os dízimos e ofertas? Não, irmão, não é isso que acontece com os dízimos. Eles são usados no serviço, são usados, sim, no templo, na igreja e tudo mais, mas também os dízimos, o conselho destina um valor para a ação social, destina um valor para a associação viver. Então, os dízimos e ofertas são usados para fins de serviço. É importante que a gente esteja disposto a abrir mão de recursos deste mundo, porque, afinal, eu não sei se você sabe, existem irmãos entre nós que, às vezes, padecem de necessidades. Mas você não precisa ficar sabendo de quem é que está em necessidade. Aí você quer que a gente fique expondo aqui todo mundo que está precisando de ajuda financeira. E claro que a gente não vai fazer isso. Então, a igreja, ela faz isso. Você precisa abrir mão destes recursos. Além disso, você, dos seus recursos, não só entregando para a liderança administrar isso, mas você, pessoalmente, se você vê um irmão, se você vê um familiar, nossa, que testemunho ruim quando tem familiares sofrendo e os crentes não ajudam os familiares. E às vezes pergunta lá, não, por que você não está ajudando o seu familiar? Não, porque eu não tenho tempo, eu fico na igreja o tempo todo, o meu dinheiro também, eu dou o dízimo, eu não consigo dar aqui para vocês. Então você está usando a igreja como desculpa para você não ajudar os seus familiares. O pior é que eu me lembro de casos em que eu já ouvi isso sendo dito e isso acontecendo, das pessoas usando a igreja para justificar que elas não podem ajudar quem está perto delas. Mas que tristeza, né? Que tristeza. Aí você está escondendo, está enterrando a candeia. Ninguém vai ver a luz do Evangelho em você. Vai ver em outras coisas. Talvez na palavra que vai ouvir de outras pessoas. Se for um eleito de Deus, Deus vai lá e alcança de outro jeito, né? Mas você, no seu papel, você enterrou a candeia. Eu gostaria só de realçar, toda vez que a gente fala de diaconia ou de serviço, na igreja presbiteriana, pelo menos na nossa cultura, a gente liga imediatamente um serviço da igreja fora. Então, não há nenhum conflito entre o serviço fora e o serviço dentro, até porque o texto de 1 João está falando de nossos irmãos. É um contexto intra-eclesiástico, dentro. Mas, como bem vimos aqui, não é apenas um serviço material. A gente doa a vida. Ou se a gente fosse aplicar aquele princípio, é o princípio de você dar sem esperar receber. O que significa que isso facilita a minha aproximação com o outro necessitado, porque o aleijado, o coxo, éramos nós, e Deus se aproximou de nós e a gente não tem nada para oferecer para Ele. E Deus diz, mas é para ser assim. Então, a minha grande questão como pastor, desde o início, há 24 anos atrás, é que eu tenho visto consistentemente na igreja duas coisas conflituosas. Ou uma tentativa de você ver um conflito entre servir fora ou servir dentro, e a ética não é nem de ou, mas é tanto quanto. Parece que você falar de igrejas presbiterianas que fazem ação social, quase que no meio da igreja é tido como uma igreja liberal. É estranho isso, é muito estranho. Então, é para servir tanto dentro quanto fora. Esse é um ponto. Então, essa tensão aí, que eu tenho visto desde o começo, ela não precisa existir. Segundo, essa também tensão que existe onde a gente tem uma facilidade enorme de abrir o coração sem esperar nada em troca para quem está fora, que eu não me relaciono, mas quando eu chego para me relacionar, independente da vida material, para além da vida material, nos relacionamentos da igreja, isso não acontece. Quando alguém faz alguma coisa,
e demonstra que é coxo, cego, aleijado, a gente corta relações, a gente tem dificuldade de ter uma facilidade de relacionamento. Aí, geralmente, a gente diz assim, mas o outro não quer. E a grande questão é, também nós não queríamos Deus, e ainda assim Ele veio. A pergunta não é o que o outro quer, a pergunta é o que eu estou disposto a dar. Se nós, como igreja, estivermos dispostos a dar a nossa vida, não somente lá fora, mas nas relações com pessoas que eu convivo, perdoar quem está na cadeia, eu já vi gente fazer, mas eu nunca mais preciso olhar na cara do cara porque ele está na cadeia. Eu quero ver a pessoa que me fez mal e não tem como me trazer de volta alguma coisa, eu continuar me relacionando com ela porque ela não está presa na cadeia. Aí o que eu vejo é, insistentemente, esse ponto na igreja, muito estranho, as relações são completamente ou conflituosas, ou ambíguas, ou cinzentas, ou, no mínimo, para não dizer contraditórias, com dizer, eu sou capaz de abrir meu coração, mas eu não sou capaz de olhar para o meu irmão, de conversar com o meu irmão, porque no dia em que ele errar, eu já não quero mais, ou ele não me der nenhum benefício, eu já não quero mais. Então, eu quero ver esse tipo de diaconia ser uma diaconia harmoniosa, dentro e fora da igreja em relação aos nossos bens, mas harmoniosa em relação às relações éticas, à eticização dos relacionamentos eclesiásticos. Não me interessa o cara dar o mundo inteiro e chegar na igreja e não ser capaz de olhar na cara do irmão. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, está muito longe do cristianismo, isso é uma vergonha para o cristianismo, e a gente acaba colocando um monte de coisas, dizendo, mas eu faço. Mas quando alguém erra, eu quero ver a amizade se manter, não é quando nós fazemos tudo certo. Eu quero ver a amizade se manter quando nós erramos na nossa relação. Isso eu ainda preciso ver no meio da igreja presbiteriana. Com certeza, tentando complementar isso que o pastor falou, vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Vamos lá, vou ler versículo 9 e versículo 10. Gálatas 6, versículo 9 e versículo 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que é justamente isso que a gente está falando. Com certeza não existe uma oposição entre servir aqui dentro e servir lá fora. Na verdade, a gente serve principalmente aqui dentro, para que o serviço, inclusive, transborde lá para fora. A comunidade aqui tem que ser saudável no nível de estarmos servindo uns aos outros e de o serviço ser um privilégio tão grande que a gente serve tanto uns aos outros que a gente quer servir também quem está lá fora. Isso sai daqui, dessas quatro paredes, e a gente vai servir lá fora. Então, a gente serve principalmente os da família da fé, por isso que ter pessoas necessitadas entre nós é uma vergonha para nós, caso elas não estejam sendo ajudadas e recebendo essa ajuda, porque às vezes você tem que aceitar a ajuda, né? Às vezes a gente oferece ajuda, a pessoa não aceita a ajuda. Mas a gente ajuda quem está entre nós. Então, a ação social, o serviço, começa aqui. Eu estou tentando, inclusive, que os irmãos entendam que a ação social não é só dar dinheiro, não é só dar cesta básica, é muito mais que isso. E por isso que a gente está falando de ministério de justiça e de misericórdia, de servir aqui dentro. A gente precisa servir aqui dentro, principalmente as da família da fé. Então, o ministério diaconal, que todos nós participamos, tá bom? Todos nós participamos, ele é desempenhado aqui na igreja, tem que ser desempenhado como um privilégio, e especialmente a diaconia, a junta diaconal, que tem os oficiais, os diáconos. Gente, que tarefa difícil é ser diácono, hein? Porque, historicamente, na tradição reformada, a ação social da igreja, o serviço, recai... Quem que é o Ministério de Ação Social da Igreja Presbiteriana? Historicamente tem sido a diaconia. Nossa, e aí, às vezes a gente
diminui os diáconos a porteiros, né? Não, diácono não é porteiro, não. Diácono não é o irmão que fica só de plantão ali. São trabalhos valorosos, dignos, importantes também. Mas diácono não pode ser reduzido a apenas isso. O diácono é muito mais do que isso. E aí tem um desafio, né? Quase todas as igrejas aqui em Brasília, para não dizer no Brasil, porque eu não conheço lá fora, né? Só conheço Brasília, né? Eu cresci aqui sempre. Mas o que acontece com as igrejas aqui em Brasília? Todas as que eu passei e visitei. Sempre tem gente que vem aqui pedir dinheiro, vem pedir cesta básica. Toda semana, todo fim de semana, sempre aparece gente aqui. E aí a diaconia que dá o tratamento para isso, geralmente, não é? E os irmãos estão se treinando, estão tendo iniciativas para conseguir dar o melhor tratamento possível. Então, às vezes, a gente fala, mas tem ministério de ação social lá na Igreja do Presbiteriano do Cruzeiro? Você conhece qual que é o Ministério de Ação Social da Igreja do Cruzeiro? Não tem, né? O Ministério de Ação Social. Tem a diaconia e a gente também tem a Associação Viver. Mas a gente não tem assim, né? Como muitas igrejas têm. O que não significa que a Igreja do Cruzeiro não faz ação social. Então, tem o serviço aqui dentro, o serviço lá fora, desempenhado, sim. Aí que os diáconos, aí o recado para os diáconos, né? Que sejam os nossos líderes e incentivadores para servir aqui dentro e lá fora. Mas que todos nós participemos desse serviço. Quando a gente pergunta o que a igreja deve fazer, porque a igreja é chamada a servir, a igreja é chamada a fazer justiça, e quando você fala dessa forma, com certeza, quem é que vai discordar dessa afirmação, né? A igreja é chamada a amar, a igreja é chamada a servir. Só que, geralmente, quando as pessoas falam igreja, não sei se você já percebeu isso, né? A igreja tem que se envolver com a justiça no mundo. Às vezes parece que as pessoas estão dizendo a liderança da igreja, os pastores, os presbíteros e os diáconos. E aí a grande questão é, meus irmãos, a liderança da igreja, né, os presbíteros, os diáconos e tudo mais, você sabe que ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você sabe disso? Porque, às vezes, o que se cobra da igreja como instituição, e quando eu digo igreja como instituição, cai na conta de quem? Da liderança. O que se cobra da igreja como instituição é que a gente faça tudo que todos os crentes têm que fazer o tempo todo, em todo lugar. Então, quando eu falo que a igreja tem que servir, tem que se envolver com justiça, não pense você que é a liderança que tem que promover uma ação específica em algum lugar para que você possa servir. Eu estou falando que, aí quando eu digo a igreja tem que servir, eu estou falando os crentes, os cristãos têm que servir. Você tem que servir onde você está. E sim, a gente, como instituição, a gente faz o que a gente pode, né? Mas o Keller coloca 3 categorias de serviços, em termos de amplitude e profundidade, que uma primeira categoria seria a categoria de auxílio. Né? O que é o auxílio? Seria aquela ajuda imediata, né? Dar cesta básica, né? Dar comida, ajudar, às vezes, levar alguém no hospital. Um auxílio é uma situação muito imediata, é o que a gente pode fazer para resolver o assunto ali naquele momento. Às vezes o auxílio é uma tarefa grande, quando às vezes tem uma crise, né? Às vezes tem um terremoto em algum lugar, alguma coisa assim, ou teve a crise lá, o desastre lá no sul, né? O que a gente fez? A gente teve que mandar ajuda para lá. As igrejas do DF, o Brasil inteiro, né? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que agir, porque os descrentes, está todo mundo mandando ajuda para o sul, né? Já pensou que vergonha seria se a gente não fizesse nada, né? A gente tem que agir, não só para não passar vergonha, mas porque a gente ama as pessoas e a gente quer servi-las. Ok. Então, o auxílio, que é a ajuda mais óbvia quando a gente pensa, é importante, né? Mas, se a gente ficasse só no auxílio, se a única forma de serviço fosse só auxílio, qual que é o perigo? Cair no que o pessoal chama de assistencialismo, né? De ficar só dando... Como se a pobreza fosse só um problema de falta de dinheiro. Se fosse falta de dinheiro, é só jogar dinheiro na cara das pessoas e pronto. Não é só isso. Pobreza é complexo. É um problema muito mais complexo do que falta de dinheiro. Então, tem que ir para outros níveis de ajuda. Não é só dar comida e pronto. Um outro nível de ajuda é o de desenvolvimento. Abram lá em Deuteronômio 15.
Não deixe cair o copo aqui. Mas tá tudo bem. Diga aí, Danilo, Vani. tem falar. oportunidade para falar? Sim, senhora. Pode? Sim, senhora. Pode falar. Então, esse microfone está estranho, mas tudo bem. Eu concordo plenamente com você quando você fala de assistencialismo, inclusive aqui dentro, porque se a gente entrega um alimento, uma cesta básica, que já aconteceu conosco aqui, e você não pega dados nenhum da pessoa, você não procura, ela sai ali e ela vende tudo o alimento que você deu e transforma em droga, porque isso aqui assim, já aconteceu. Então, a gente tem que ser mesmo criterioso, porque dá o alimento e dá o alimento na palavra. O serviço social que a igreja, né, mantenedor aqui, que a gente tem a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, que está lá, né, na nossa placa está lá, é mantenedora. Lá a gente hoje nós temos um capelão, nós temos essa parte espiritual com as crianças. Nada se faz lá, eles não tomam café, não almoçam, não vão sem a palavra de Deus. A gente entrega a todas as cestas que foram entregadas, todas as famílias lá já têm uma Bíblia, então a gente procura fazer dessa forma, porque assistencialismo por assistencialismo, ela cai no vazio. Você dá uma cesta aqui, e a pessoa chega para pedir uma cesta, e você não convida ela para entrar, ainda mais se ela estiver lúcida, você está perdendo tempo, entendeu? Primeiro você senta aqui, depois da EBD, a gente vai conversar com você. Essa é a minha visão, entendeu? E não você simplesmente, vem aqui, marca, pega, dá e tchau, entendeu? Teve uma pessoa que veio aqui buscar e eu falei que eu ia procurar a pessoa. Aí fui eu e Noelise, eles moram ali entre ali o posto e o McDonald's ali. Aí eu fui lá, eles ficam no meio da rua, assim. Fui lá, eles não estavam lá, combinei com a Noelise, porque eu tinha dito isso, falou, a gente vai visitar. E eles ficam ali, entendeu? E tudo doido o povo, né? Então, acho que a gente realmente precisa refletir sobre isso, né? Até para ajudar tem que ter sabedoria, né? E é isso, a gente realmente, quando a gente fala de amor é prática, né? Não adianta eu ir na frente e falar que amo, e a hora que o irmão está do seu lado precisando de uma visita, precisando que você leve em algum lugar, que você leve em um hospital, e você não fazer essa parte. Cai também no vazio a gente dizer que ama e não faz nada pelo próximo. Exatamente. E a gente não pode ajudar, servir, só para resolver um problema de consciência para você poder andar mais tranquilo amanhã. Porque aí, se você só quer resolver dizer para si mesmo que você fez sua parte para você bater nas suas costas e ficar tranquilo durante a semana, pode ser que seu serviço seja autocentrado. E aí, se a gente fosse só pegar a opção mais fácil, talvez fosse só entregar as coisas para as pessoas, né? A gente já ia se sentir fazendo a nossa missão. Obrigado, Tamar. Então, a gente não serve só para a gente sentir que a gente fez a nossa parte, pronto, eu não vejo mais esse assunto. A gente serve porque a gente ama as pessoas. Então, quando eu sirvo, eu tenho que me perguntar se eu, de fato, estou ajudando. E aí fica difícil. Porque se fosse só entregar coisa e pronto, era fácil demais, né? Você destinava uma quantidade ali da sua renda por mês, tranquiliza a sua consciência, e no mundo as pessoas fazem muito isso, né? Quantas vezes as pessoas não servem, não vem o pessoal liga pedindo dinheiro, aí o pessoal do trabalho manda o dinheiro, resolve a consciência, né? O pessoal que a gente conhece às vezes, e pronto, resolveu o problema, não tem que mais pensar nisso, eu sou uma boa pessoa, porque eu servi, né? Então, lembrem-se que servir não é só para você dizer para si mesmo que serviu e resolveu o problema de consciência, é para você ver diferença acontecendo na vida das pessoas. Então, você tem que se perguntar, sim, se aquele serviço está ajudando de fato. E tem um livro interessante sobre isso, o livro já faz um tempo, infelizmente eu acho que não tem em português, mas chama Quando Ajudar Machuca, né? E ele faz várias reflexões sobre os trabalhos de serviço e ação social em países que estão... qual que é o termo correto hoje em dia? Né? Países subdesenvolvidos? Não sei. Alguém depois me diz qual que é o politicamente correto do momento. Mas existem países subdesenvolvidos em que muitos milhões de dólares já foram enviados. Assim, que a quantidade de dinheiro que já foi gasto nesses lugares, às vezes corresponde a PIBs de países inteiros, sabe? E aí você vê, a pobreza não resolveu. Por que não resolveu? Se fosse problema só de dinheiro, já tinha resolvido. Mas é porque é mais que isso, não é só dinheiro.
a gente precisa encarar o problema da pobreza, o problema da vulnerabilidade de uma forma mais completa. Então, eu pedi para a gente abrir lá em Deuteronômio 15, versículos 13 e 14, porque quando o senhor de escravo liberava o escravo, o que ele tinha que fazer? Olha só. Deixa eu ver se eu abri certo. Deuteronômio 15, 13 e 14. Danilo, antes Diga, de Augusto. mudar para Deuteronômio, eu só queria falar que, às vezes, é importante a gente considerar também que nosso papel para estar ajudando essas pessoas é limitado como indivíduo, o quanto você consegue ajudar a realmente trazer uma mudança efetiva na vida das pessoas. Não só no sentido de uma pessoa que está passando por uma situação assim, mas por esses grupos sociais que passam por esse tipo de situação. Então, a gente também tem uma responsabilidade de estar cobrando uma mudança de postura e uma mudança efetiva dos membros do governo, empresas privadas que realmente têm uma capacidade de mudança mais generalizada nesses aspectos. Não só de questão de moradores de rua, então, por exemplo, de você cobrar de um GDF da vida, porque aqui em Brasília você tem um problema muito grande de arquitetura hostil, de você não ter abrigos apropriados para pessoas em situação de rua. Então, são aspectos que você precisa estar exigindo da estrutura social e você, enquanto tem esse papel como indivíduo, você também tem que ter consciência desse papel maior que você tem que estar exigindo, enfim, dos governantes. A necessidade é infinita. A necessidade, se a gente fosse só trabalhar para suprir toda a necessidade que a gente vê, é muito difícil, porque a gente, como eu falei desde o começo, a gente não consegue fazer tudo, né? Então, cada pessoa tem suas limitações, a igreja tem suas limitações, a liderança da igreja tem suas limitações, a gente vai até certo ponto. Então, olha, Deuteronômio 15, versículos 13, né? E quando você o puser em liberdade, o escravo, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Qual que era a ideia? Quando você mandar o escravo embora, não só liberte, né? Vai embora. Não, você tem que capacitá-lo. Você tem que entregar o que ele precisa para começar a viver. Você tem que ir um pouquinho mais longe do que isso. Então, sua ajuda não pode ser só para tranquilizar. Eu libertei o escravo, estou tranquilo, vai embora. Para você dizer para si mesmo que você ajudou. Não, você precisa se perguntar, tá, eu vou libertar ele, mas e aí, o que ele vai fazer? E agora? Então, a gente começa a falar desse nível de desenvolvimento. Tá? E um terceiro nível, que é um nível ainda mais amplo, que mexe um pouquinho com o que o Augustus falou, tá bom? A gente fala de um nível de... que eu falei primeiro foi qual? Esqueci. Auxílio. Um segundo nível de desenvolvimento e um nível ainda maior de reforma. E aí, quando a gente fala de reforma, a gente já está falando de ambiente público, né? Política, se envolver. As ONGs que trabalham com reforma nesse nível têm que se envolver com políticos, têm que fazer o lobby ali, tem que agir de alguma forma. E a gente tem as nossas limitações em relação a isso. Geralmente, até onde que a igreja consegue ir? A igreja como instituição, a liderança da igreja e os irmãos organizados em ministérios. Geralmente, a gente consegue ir até ali um pouquinho do segundo nível. Mas quando a gente começa a falar do nível de reforma, o nível é o nível de desenvolvimento, capacitar a pessoa, é que a gente leu em Deuteronômio. Então, a gente consegue fazer um pouco do auxílio, a gente consegue fazer um pouco do desenvolvimento, mas a gente tem nossos limites. Porque se você começa a cobrar que a gente comece a se envolver, por exemplo, com lobby com políticos, relacionamento com políticos e tudo mais, aí isso pode acabar comprometendo o nosso testemunho da palavra como proclamadores da palavra. Só um instantinho, irmãos, tem muita gente querendo falar. Eu vou avançar um pouquinho, tá? E aí eu vou querer uma participação do Misael. E aí eu ouço mais quem der tempo, tá bom? Porque eu preciso ficar ligado no tempo. Então é o seguinte, tem esses 3 níveis de envolvimento. Seria maravilhoso poder fazer tudo, né? Mas a gente não consegue fazer tudo. O que as igrejas, e o Keller até fala, deixa eu ver se eu anotei isso aqui para eu poder citar. Por essa questão de capacidade, ele fala assim, que as igrejas que se importam e têm se envolvido com esse assunto, o que ele fala? É melhor que os cristãos trabalhem por meio de associações e organizações e não diretamente pela igreja local. O que ele está dizendo? Se a gente tem as nossas limitações, como liderança de igreja, como ministérios, para poder servir em todos os níveis de serviço, às vezes a melhor forma é iniciar uma ONG. A igreja não é uma ONG, né? E aí, por isso que eu queria a participação do Misa, porque o pessoal aqui percebeu isso muito tempo atrás, né?
que a igreja, se a gente começasse a se envolver, por exemplo, para conseguir verbas lá para a Associação Viver junto aos políticos, né? O que ia acontecer com os pastores da igreja, com os presbíteros? A proclamação da palavra talvez ficasse de uma forma associada ao ambiente político. E isso não dá, irmãos. A gente precisa ter autonomia e independência para proclamar a palavra com autoridade, para poder acusar o que acontece de injustiça. Então, a gente precisa manter a nossa fidelidade ao Evangelho, e essa é a prioridade. Então, a gente vai se envolver com serviço, com ajuda. Isso tem a ver com o evangelismo, porque enquanto a gente está lá ajudando lá fora, a gente está proclamando o Evangelho com palavras enquanto age, mas, ao mesmo tempo, a gente só consegue até certo ponto. E existem outras formas de auxiliar que não sejam por ministérios diretos da igreja local. Aí eu queria que o Misael só apresentasse para o pessoal qual que é a relação entre a Igreja do Cruzeiro e a Associação Viver, certo? Como é que funciona isso? E, porque eu quero também desafiá-lo já a se voluntariarem lá na Viver, e também fala como é que faz para se voluntariar na Viver, Misael. Deixa eu ficar de frente aqui para os Isso, irmãos. vem aqui. Só para facilitar, fazer uma comparação entre a organização da igreja e a organização da Associação Viver, né? Juridicamente, irmãos, a igreja tem um CNPJ, né? Quem é a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro? É a Assembleia de Pessoas reunidas aqui, ela que representa o CNPJ que está lá registrado aí nos órgãos governamentais. Então, os irmãos aqui representam a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. A Associação Viver, da mesma forma, ela é representada também pelos membros da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Então, nós aqui reunidos somos duas pessoas jurídicas diferentes. Uma, nós representamos a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, né? Nós é que elegemos aqui as pessoas que vão gerenciar a igreja, que vão fazer a gestão da igreja, que é o conselho, né? Nós reunimos em assembleia e elegemos essas pessoas. Da mesma forma, nós também, aqui a Assembleia Reunida da Igreja, é também quem representa a Associação Viver. E a Assembleia também elege os dirigentes, as pessoas que fazem a gestão da Associação Viver, né? Então, da mesma forma que tem um conselho que gera a igreja, a Associação Viver também tem uma diretoria que gere a Associação Viver. Então, é muito interessante o que você está colocando aqui, porque é sempre bom a gente falar sobre isso e repetir isso na igreja, porque, quando a gente fala de Associação Viver, todo mundo aqui é Associação Viver, né? Então, foi feito isso há um tempo atrás, optado por isso, até foi por esse motivo também que foi colocado aqui, mas por outro motivo, porque a legislação, na época, não permitia que a igreja fosse uma organização para esses fins de assistência, né, para trabalhar na política de assistência social do país. Então, por isso que, na época, foi feito um CNPJ, criado uma outra instituição para fazer isso. Então, difere as pessoas, a atuação de cada uma. A Associação Viver tem uma atuação específica, a igreja tem uma outra atuação específica, cada um dentro de um papel, dentro do nosso Estado, né, da organização do Estado que a gente vive. Então, não sei se ficou claro, mas cada membro da igreja é membro também da Associação Viver, e cada membro da igreja é membro da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Eventualmente, tem assembleia para eleger a diretoria da Associação Viver, tem a assembleia da Associação Viver, que os irmãos podem e devem participar para entender o que está acontecendo lá. Sim. E como é que é para ser voluntário? Aí, no caso, irmãos, do mesmo jeito que a igreja tem a obrigação de prestar conta da aplicação dos seus recursos aqui para os irmãos, a gente faz a assembleia prevista no Estatuto para isso, a Associação Viver também faz essa assembleia também anualmente para prestar contas, né, dos recursos que são aplicados. A gente convoca a assembleia no boletim da igreja, quando é específica da Associação Viver. Então, os membros da igreja são convocados naquele momento ali para colocar o boné de Associação Viver e exercer a função de Associação Viver. E a gente presta contas normalmente. Então, do jeito que funciona a igreja, funciona a Associação Viver. Então, nós representamos essas duas instituições. E
E os irmãos, então, têm todos os direitos, né, como membro da igreja, como membro da Associação Viver, de participar das atividades, efetivamente, para ser eleito, para eleger, né, e assim por diante. Então, o trabalho da associação, o nome dela é Viver Associação dos Voluntários Pró-Vida Estruturada. Então, ela foi baseada num objetivo de voluntariado, né, de chamar as pessoas para engajar nesse trabalho de voluntariado. Esse é o principal. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? As pessoas normalmente não se voluntariam. São poucas pessoas que têm essa disponibilidade de tempo, principalmente, para se dedicar a um horário específico lá. Mas é uma luta constante, a gente está sempre de portas abertas para que os irmãos atuem ali na Associação Viver, porque nós trabalhamos com crianças a partir de 6 anos, de 6 a 14, 15 anos de idade, desenvolvendo atividades de formação, né, que trabalha essa questão de virtude, sem abrir mão, como a Ivani falou aqui, de estar anunciando Jesus como Salvador, né, de estar falando do Evangelho, e os irmãos podem, especificamente, desenvolver... eu tive uma ideia aqui, desenvolver um trabalho com crianças lá. Até um trabalho que talvez já tenha sido feito na própria igreja. Vou fazer esse trabalho lá na associação. Então, nos procure, grupo de irmãos, um irmão individualmente. Eu quero desenvolver um projeto assim, assado. Vai para lá, define os dias, o que você quer fazer, a gente organiza aquele público-alvo, né, das crianças dentro da faixa etária que a gente tem lá. Você desenvolve o trabalho com as crianças durante aquele período e tudo bem. Se você quiser um comprometimento maior, de ir semanalmente, um dia na semana, para dar aula de música, né, uma outra atividade, artes, alguns irmãos aqui da igreja, a Miriam, por exemplo, colabora conosco, está ali atrás, dando aula de flauta durante um período lá para as crianças. Então, a associação está aberta, não somente aberta, a gente clama para que os irmãos possam efetivamente participar desse trabalho, desse ministério, né? Há alguns anos atrás, essa questão do desenvolvimento, né? Por que a igreja tem assim, muitas coisas que a gente pode fazer nessa área de ajudar, de participar da cidade, do dia a dia da cidade, dos problemas da cidade. E há muito tempo atrás, alguns irmãos da igreja viram esse aspecto muito mais relevante da atuação da igreja, que é atuar na formação, no cuidado com crianças vulneráveis, né? Porque as crianças, elas podem ser o bandido de amanhã, podem ser um cidadão de amanhã, pode ser um crente de amanhã. Então, irmãos da igreja optaram de atuarem fortemente nessa área da proteção das crianças e adolescentes. E esse é o trabalho que a gente desenvolve ali na Associação Viver. Sim. Sim. Atualmente, a diretoria da Associação Viver sou eu como presidente. O Sebastião está aqui também, já foi presidente algumas vezes. A Ermelinda é a diretora de Ação Social. São 4 diretores. Diretor de Ação Social, Ermelinda. Um diretor administrativo, que é a Graça, a esposa do Robson. E a diretora de... fugiu aqui agora, captação de recursos, que é a Ivani. Tá? Então, são os 4 diretores. A gente, como eu falei até no conselho, na última reunião, irmãos, a gente tem uma atividade muito intensa. Os irmãos imaginam que a Associação Viver é uma empresa maior do que boa parte de pequenas empresas aí. Então, a gente tem uma dedicação de tempo muito grande. Normalmente, as minhas manhãs, elas sempre têm atividades da Associação Viver todos os dias. A gente tem várias coisas para serem feitas, né? Coisas administrativas, prestação de contas. A Ermelinda, todos os dias, ela vai para lá, porque faz parte da gestão do dia a dia, das atividades que são feitas lá. A Ivani também, o tempo todo envolvida. Então, assim, são pessoas que estão aqui da igreja, a gente não fica anunciando isso e contando vantagem disso, mas são pessoas que não aparecem aqui nesse dia a dia da igreja,
mas pessoas que estão o tempo, trabalho mesmo, não remunerado, uma parte do dia, uma parte significativa do dia, para desenvolver esse trabalho. E, se não for assim, irmãos, não acontece, não vai, porque a responsabilidade é muito grande, a gente consegue, com muita dificuldade, verbas públicas, né, por meio de emenda parlamentar, às vezes por participar de chamamentos públicos abertos pelo governo. Isso aí é uma responsabilidade muito grande. Quando você usa esse recurso, tem todo um arcabouço de medidas, de providência que você tem que fazer, de prestação de contas, de exigência, de vistoria, de fiscalização. Então, assim, é um trabalho árduo, muito complicado, e até me faz lembrar também de outras possibilidades também que os irmãos podem ajudar a Associação Viver nessa parte administrativa também. Eu trabalho com contabilidade, eu gosto desse assunto, eu trabalho com administração, gerenciamento de estoque, toda atividade voltada para uma gestão de uma empresa que os irmãos queiram atuar, queiram participar, também a Associação Viver, ela tem espaço para esse tipo de participação, de ajuda dos irmãos. Tá? Qual foi que ficou pendente? Ficou pendente alguma coisa? Oi? Sim, aí, assim, a parte de captação de recursos é uma luta também muito grande, porque, primeiro, que a igreja, na medida das possibilidades da igreja financeira, ela participa mensalmente com um valor que é depositado na conta da associação, vem para as despesas da associação. Associado a isso, alguns irmãos da igreja são convidados a contribuírem mensalmente com a quantia, deposita lá na conta da associação, 20, 30, 100, o valor que os irmãos quiserem também colaborar com a Associação Viver. Então, são N formas de trabalhar, de participar financeiramente, trabalhando no dia a dia da associação. Então, são várias formas. A nossa relação com o governo, irmãos, é uma relação de uma organização civil, como outra qualquer, por nós atuarmos numa política específica do governo, né, nessa área de assistência. A gente tem obrigações, né, por exemplo, a gente precisa manter registros da instituição nos órgãos competentes, que é o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente tem que manter o registro no SEBAS, né, que é a Certificação de Entidade Beneficente. Isso nos dá direito a uma isenção de contribuição previdenciária, ou seja, acaba sendo uma receita para a Associação Viver. Né? Então, é trabalho que os irmãos não têm nem noção. Viu? A gente precisa conversar um dia todo, mas os irmãos podem imaginar que é um trabalho de uma empresa, né, de uma instituição assim que tem muitas atividades a serem desenvolvidas, desde gestão de pessoas, gestão de recursos, etc. Posso falar? Pode falar, Hermelinda. Tá ligado? Estão me ouvindo? Não, eu só queria complementar essa parte, porque foi falado assim, a questão do governo, que tem responsabilidades, né? E também como é a participação da Associação Viver nessa questão política. Porque a Associação Viver, ela participa também na elaboração das políticas de assistência social, através não só da execução dessa política de assistência social, né, que o governo federal tem e o Distrito Federal tem, a Associação Viver participa através dos movimentos sociais. Então, como o Misael colocou, a Associação Viver ela é exigida dela, para que ela exista, registro no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que é esse conselho? É o que cria, que reforma as políticas voltadas para as crianças e dos adolescentes, né? E também busca recursos através desses conselhos. Nós temos, por exemplo, 2 viaturas, né? Uma que, de vez em quando, inclusive a igreja pede emprestado. Né? Então, esses benefícios,
esse registro, estar habilitado, né, para participar desses conselhos, nos favorece de outras formas, né, com projetos, com editais, participação, né, na política, na elaboração da política de assistência social, e também no Conselho de Assistência Social. Quem não sabe tem que entrar no site, ver o que é CDCA, o que é o CAS, o que é o Conselho de Assistência Social. Nós temos representantes, conselheiros, que atuam lá junto com o CAS, que não é membro da igreja, mas que são pessoas de nossa confiança que estão representando a Associação Viver lá no Conselho de Assistência Social, né, do DF, representando a Viver, né, que é o Anderson. Então, é o assistente social que não é membro da igreja, mas que se dispôs a estar lá nos representando e que esteve agora, recentemente, teve a Conferência de Assistência Social lá da região, né, da qual a Estrutural participa, né, que é a RA, SI, a Estrutural, com Dangolândia, e nós estivemos lá, a associação esteve lá, eu estive lá, o coral fez a abertura da conferência, que é uma instituição também que vai discutir a política de assistência e criar, reformar ou criar novos benefícios. Então, politicamente, esses são instrumentos, né, são que a gente participa, e a igreja pode participar, pode se candidatar também, quando tem eleição, porque a sociedade civil ela tem a paridade, é o governo e a sociedade civil. Então, são espaços que a igreja pode usar representando, né, a instituição. E, através desses movimentos, que a gente chega no político lá na frente. Não é eleger um deputado, é você cobrar deles, né, ações em benefício dessa política que a gente executa. Bem lembrado essa parte que a Ermelinda colocou, irmãos, a forma que o governo trabalha, né, são com esses conselhos. Esses conselhos são representantes da sociedade civil. Então, assim, como a associação está dentro dessa política, nós podemos também atuar diretamente lá na elaboração da política pública. Tá? E as igrejas, muitas vezes, têm se omitido dessa participação. Isso é muito importante. A gente foi falado aqui a questão política, da gente participar e atuar, né? E a gente precisa ficar atento a isso. Então, como igreja, a gente tem a oportunidade, essa porta aberta, de estar lá dentro, dizendo o que tem que ser priorizado, o que é importante, priorizando a alocação de recursos, etc. Só para finalizar, então, queridos, nós atualmente temos 120 vagas de crianças lá. Tá? Então, nossa meta de atendimento são 120 crianças, 60 pela manhã, 60 à tarde, por causa da falta de recursos, porque nós já tivemos lá 400 crianças, lá, 200 de manhã e 200 à tarde. Então, atualmente, a gente está atendendo um número inferior a isso. Tá? Outra coisa... Não, lá dentro não, né? Acontece. Exatamente. A gente se depara com essa realidade social lá o tempo todo, né? Coisas que não vale nem a pena ficar falando aqui, mas tem coisas horríveis que a gente se depara e luta com essas questões lá. E a Ivani, para finalizar, colocou um outro ponto interessante também. Os irmãos podem nos seguir podem não, devem, né? Vai lá, quem gosta de Instagram, quem acompanha, vai lá e segue a Associação Viver no Instagram, acompanha, a gente está sempre publicando também as atividades que são feitas lá. Tem um vídeo no YouTube, acho que não vai passar aqui, mas os irmãos acessem esse vídeo no celular, dê uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo
promocional do trabalho que a gente desenvolve lá, tá bom? Então, obrigado aí pelo ponto importante colocando. Deixa eu dizer, vai passar o vídeo? Quer passar o vídeo? Pode falar antes, pastor. Vamos passar o vídeo por último, pode ser? Então, por gentileza, abram no Salmos 45, por favor, Salmo. Misael, uma sugestão, e Ermelinda, lembrando os irmãos que a gente votou na última reunião do Conselho uma melhora de verba, não é o ideal, de 4.000 para 5.000, né, mensais. Só para os irmãos entenderem que é o quanto que a gente está mandando mensalmente para lá. Coloca essa questão no boletim, Ermelinda. Essas informações todas assim, a gente não vai gravar de cabeça. E, às vezes, a igreja não se envolve porque ela nem sabe que existe, quando e quando que a gente pode se colocar, entendeu? Então, se você colocar um resuminho lá, dizendo, olha, os conselhos são esses, as datas de eleições são essas, aí a gente fica mais fácil o entendimento, tá bom? Todos nós estaremos lá semana que vem, tá, irmãos? Às 8 horas. Aqui é um salmo, um salmo messiânico, eu vou resumir a ópera aqui, mas é importante porque ele fala de um salmo de amor, um cântico de amor, é uma música de amor. Se você fosse descrever o amor, como é que você descreveria? As pessoas, em tese, descreveriam o amor por ações, corretamente falando. Mas, também corretamente falando, ele descreve o amor por ações que vêm por intermédio da língua. Ele diz assim, olha, a gente sempre fala da língua como uma coisa ruim, né? A gente deve olhar a língua como uma coisa boa. Verso 1, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Então, veja que ele tem uma língua trabalhada. Tu és, o verso 2, o mais formoso dos filhos dos homens, que aqui é um rei, mas também é Jesus Cristo. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Os nossos lábios extravasam graça? É uma boa pergunta para a gente fazer, porque é isso que o nosso mestre fez. Diz mais, verso 4, nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. A tua destra, a mão direita, te ensinará proezas. Então, um rei que cavalga, mas o instrumento desse rei são as palavras. E são tão fortes as metáforas que as palavras desse rei, diz o verso 5, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Ele matou todos os reis? Com seta de verdade? Não. Ele está falando das palavras. Palavras que penetram, que são agudas, e os povos caem submissos a ti. Você vai para o Apocalipse, estarão lá no céu pessoas de toda língua, raça, cultura, povos e assim por diante. Então, a pergunta é, as nossas palavras estão sendo lembradas de que são instrumentos poderosos que nós podemos cavalgar em favor da verdade e da justiça e ser tão aguda as nossas palavras que penetrem o coração das pessoas porque elas extravasam graça? Ou a gente pega um instrumento poderosíssimo como esse, que Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, vai dizer que a língua mal usada queima florestas inteiras, mas não precisa, mas elas podem penetrar fortemente o coração de quem está fortemente armado contra ela. E é por isso que ele fala que a língua dele é como a pena de um habilidoso escritor. Assim deveriam ser todos nós, os crentes, habilidosos escritores, que extravasam do coração graça e que sabem que tem um instrumento poderoso. A gente não vai sair aqui num cavalo jogando flecha para cima e para baixo. Mas a gente, sim, todos nós, temos acesso a pessoas nos quais nós podemos usar as palavras como setas agudas para alcançar o coração dos outros. Meu desejo é que todos nós ouçamos isso, e é por isso que no verso 7 existe isso nele, deve existir em nós. Amas a justiça e odeias a iniquidade.
e ele combate a iniquidade com palavras. Por isso Deus te ungiu. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Muita gente fica sempre me perguntando, pastor, por que eu não sinto mais alegria, né, na vida cristã? Como é que eu faço para sentir a plenitude na vida cristã? Talvez você está com uma aljava nas costas fechada, que são as setas poderosas para penetrar o coração das pessoas. Mas, para isso, o coração precisa extravasar graça. Eu sempre disse, volto a repetir, primeiro o coração, depois o serviço. Se nós entendermos isso, nós iremos servir como devemos, com o coração cheio de graça, cheio de seta e pronto para tirar estas setas poderosas no coração das pessoas. Interessante que ele fala que é um cântico de amor. Eu pergunto, qual é o cântico de amor da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro antes do serviço? Obrigado. Ok, a gente vai ter nossa última participação. Aí eu queria fechar nossa aula com 2 desafios, então, irmãos. O primeiro é que, eu vou começar em níveis de dificuldade, né? O primeiro é, a gente vai ter a última participação, é a sua, tá bom? Eu vou falar, aí vai ter a participação, eu vou orar, aí toca o vídeo, todo mundo liberado, tá bom? Não, eu vou dar o desafio, aí a senhora fala, tá bom? Só um instantinho. Então, o primeiro desafio no domingo de ceia, especialmente, tragam comidas, produtos, cesta básica, tá bom? É um desafio de auxílio que a gente está fazendo na igreja todo mês, no domingo de ceia. Esqueceu um domingo de ceia? Traz no outro, não tem problema. Mas é um desafio inicial aí para você começar a se movimentar um pouquinho a mais. Eu sei que você provavelmente já faz alguma coisa, mas faça um pouquinho a mais. Então, traz alguma oferta de alimento e tudo mais nos domingos de ceia para a gente doar mais. O segundo desafio próximo sábado, a gente vai estar lá na Viver com atuação de evangelismo. Então, a gente precisa unir testemunho, palavras com ações. E é isso que a gente está tentando fazer. Próximo sábado, vá lá com a gente, atuar lá na Viver. E, quem sabe, no futuro você pode ser esse voluntário mais constante. Mas aí é a oportunidade que a igreja está dando para esse envolvimento, tá bom? Danilo, próximo pode sábado ser a gente vai estar lá. material de limpeza também, tá? Material de Alimentos limpeza e nos material de domingos. limpeza, quem quiser, tá? Isso. Então é isso. A irmã agora vai falar, pode levar o microfone para ela. Em seguida, a gente toca o vídeo. Você falou sobre as autoridades da igreja. Então, sobre o evangelismo. Então, tudo legal. Agora, quando sobre a associação de fé, a igreja começou com um grupo de evangelização. Ok. Então, o que eu quero falar é que a igreja, em primeiro lugar, está fazendo evangelizar, como a irmã Ivana falou. A parte política que a irmã Ivana falou, ela está fazendo, vai se botar o político na frente. Isso. Depois, as igrejas viraram palco de político para ficar arrumando briga entre os irmãos e entre os parentes, igreja brigando com igreja. Então, eu, como fundador dessa igreja, eu não aceito política no público. Então, é para a gente precisar da política, como fala, que nós temos que obedecer às autoridades. Mas e orar, mas não querendo que a autoridade é muito pastor fazendo política. É só isso. Ok, perfeito. Então, meus irmãos, graças a Deus a gente tem essa possibilidade de ter a Associação Viver e de ter o púlpito aqui, independente, pregando o Evangelho e os envolvimentos que precisam ser feitos na Associação Viver, tá bom? Com a palavra que é pregada aqui, com certeza nunca vai ter político aqui no púlpito, né? Pela graça de Deus. Eu vou orar e toco o vídeo, os irmãos estão liberados, tá bom? Nosso Deus, agradecemos por essa manhã, por esse dia, agradecemos porque o Senhor nos serviu, agradecemos porque podemos servir a Ti e ao nosso próximo, primeiro com a pregação do Teu Evangelho, que salva vidas para toda a eternidade, mas também com o serviço de nossas mãos, nossas atitudes, nos ajuda, Pai, a sermos fiéis enquanto pregamos o Evangelho e servimos o nosso próximo em todo lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
precioso e mereça mais valor do que a sua e a minha vida, que em Jesus ganhou valor. Em Jesus ganhou valor. Em Jesus ganhou valor. Você é importante pra Deus. Por amor a nós, Deus enviou seu Filho amado. Por isso todo aquele que nele crê já está justificado. Por amor a nós, Deus enviou seu Filho amado. Por isso todo aquele que nele crê já está justificado. Sua vida é pra Deus, mais importante que tudo. Por você, Deus. Conheça a Associação Viver. Acesse https://campanha-doefuturo.viver.org.br e saiba como apoiar essa causa. Sua contribuição faz toda a diferença. Você é importante.